Hoje nós vamos falar sobre representações gráficas de inequações. Então, uma inequação é uma sentença expressa por uma desigualdade. Então, quando aparece maior, menor, maior que ou menor que, tá? Então, uma reta R no plano cartesiano divide o plano em dois semiplanos opostos. Até agora, nós estávamos preocupados e interessados em determinar a equação da reta. Então, quando a gente fala em equação da reta, a gente sempre expressa essa equação na forma de uma igualdade. Então, quando a gente escreve uma equação da reta, a gente está procurando todos os pontos do plano que satisfazem aquela equação. E aqueles pontos fazem parte de uma reta, tá? Então, uma reta R. Agora, nós vamos estar interessados em saber os pontos do plano, né, que são maiores ou menores do que uma reta dada. Então, nós vamos começar com os seguintes casos. Interpretação geométrica de inequações. Os dois primeiros casos são os mais tranquilos. Então, olha só. Reta vertical. Reta R do tipo x igual a x0. Então, sempre que eu tenho uma reta na forma x igual a x0, então x igual a um número real, x igual a 1, x igual a 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, essa reta ela é uma reta vertical, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, essa reta que está pontilhada aqui, nós dizemos que é a reta x igual a x0, ou seja, para o x dado. Então, se eu tivesse interessado em representar os pontos do plano, né, que são menores do que esse x0, seria toda essa região do plano que fica antes da reta. Do mesmo jeito que se eu considerar a reta x igual a x0, então a mesma reta considerada aqui no pontilhado. Se eu estou interessado nos valores de x que são maiores do que o x0, eu estou interessado nessa região do plano aqui. Certo? Ou nós também podemos ter as retas horizontais. Então, uma reta horizontal é uma reta R do tipo y igual a y0. Então, sempre que você ver uma equação na forma y igual a um número real, nós estamos falando de uma reta horizontal. Então, aqui eu representei a reta y igual a y0. Se eu estou interessado nos valores que são menores do que esse y0, eu estou considerando a região que está abaixo dessa reta. E se eu quiser os valores que são maiores do que o y0, eu vou considerar os valores de y que estão acima dessa reta feita aqui. Certo? Nós vamos para alguns exemplos dessa situação. Represente graficamente cada uma das inequações a seguir. Então, se eu quisesse representar essa inequação, x maior que 2, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, no plano cartesiano, desenhar a reta x igual a 2. Então, x igual a 2, de acordo com o que eu falei anteriormente, é uma reta vertical passando no x igual a 2. Então, vou pegar o meu plano cartesiano, vou fazer uma reta aqui pontilhada no x igual a 2. E como eu quero os valores de x que são maiores do que 2, eu estou considerando toda essa região aqui do meu plano cartesiano. Aqui estão todos os valores para x que são maiores do que 2. Se eu quisesse os valores, né, x menor ou igual a 1, essa vai ter uma pequena diferença do anterior. O começo é exatamente o mesmo. No plano cartesiano, a reta x igual a 1 é uma reta vertical. E eu quero os valores de x que são menores ou igual a 1. A única diferença é que na hora de desenhar a reta, como eu estou considerando aqui os valores menores ou igual a 1, a gente não vai fazer a reta pontilhada igual nesse exemplo. Então, quando não tiver o igual, pontilhada. Se tem o igual, o x pode ser igual a 1. Então, eu vou fazer uma reta contínua no x igual a 1 e eu estou interessado em todos esses pontos que estão antes do x igual a 1. Do mesmo jeito, se eu quiser representar, né,
represente graficamente também cada uma das equações. Agora, se eu tivesse isso daqui, ó, eu quero representar y mais 2 maior que zero. Bom, de acordo com o que nós falamos até agora, a gente tem que ter na forma y maior, né, maior ou menor. Então, esse 2 que está mais, passa menos. Então, eu quero representar y maior que menos 2. O que eu vou fazer? Plano cartesiano, reta y igual a 2. É uma reta horizontal. De novo, como é estritamente maior, vou fazer uma reta pontilhada, né? Então, vou pontilhar aqui a minha reta no y igual a menos 2. E como eu quero os valores maiores do que menos 2, eu estou pegando todos esses pontos que estão acima da minha reta. E por último, nós temos também agora quando eu tenho uma reta oblíqua, ou seja, uma reta que tem uma inclinação, que ela não é nem horizontal e nem vertical. Nós trabalhamos em outras aulas que sempre que eu tenho uma reta, essa daqui é a nossa equação reduzida da reta. Y igual a um mx mais q, onde o m é o coeficiente angular e o q é o coeficiente linear. Sempre que eu tiver uma reta desse tipo, essa reta ela é oblíqua, então ela é inclinada, ela tem uma inclinação. O que diferencia esse caso dos anteriores? Se aqui é a minha equação da reta, y igual a um mx mais q, se eu estou interessado nos valores que são menores do que esses valores da minha equação, eu vou considerar toda a região que está abaixo da reta. Do mesmo jeito que, se eu estiver interessado em os valores y maior do que esse mx mais q, eu vou pegar todos os pontos que estão acima dessa minha reta. Lembrando que, novamente, se tem apenas maior, vou fazer pontilhado. Se tiver maior ou igual, vou fazer totalmente preenchido. Olha só o exemplo dessa situação. Represente no plano cartesiano a inequação x mais y menos 3 maior que zero. Então, eu quero determinar todos os pontos do plano, ou todos os pares ordenados, né, na forma xy, que são solução dessa inequação. Bom, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Escrever essa inequação naquela forma reduzida. Então, o x que está mais vai passar menos, o 3 que está menos vai passar mais. Então, eu quero saber todos os pontos onde o y é maior que menos x mais 3. Para fazer isso, eu vou pensar na reta y igual a menos x mais 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar essa reta no plano cartesiano. Como que eu faço isso? Escolhendo dois pontos. Para que eu possa desenhar uma reta no plano cartesiano, eu preciso de dois pontos. Dois pontos distintos já definem uma reta. Então, olha só como eu posso fazer para encontrar esses dois pontos. Se eu pensar nessa equação aqui, se x for igual a zero, se eu trocar o x por zero, isso daqui vai ficar y igual a 0 mais 3. Então, se x for zero, y é 3. Por outro lado, se eu trocar o y por zero. Se eu trocar o y por zero, então isso daqui ficaria 0 é igual a menos x mais 3, passando x para cá, x igual a 3. Então vejam que aqui eu já tenho dois pontos por onde essa minha reta vai passar. A reta y igual a menos x mais 3 vai passar. Vou fazer a representação gráfica. Olha lá, 0 para x, 3 para y, é esse ponto aqui. E 3 para x, 0 para y, é esse ponto aqui. Então, a minha reta passa por esses dois pontos. Como eu quero estritamente maior, o que eu fiz? Pontilhado. Certo? Como eu quero maior, essa região que está aqui em roxo, né, é o que representa graficamente essa inequação. Perceba como isso daqui funciona. Ó. Se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto ele vale 2 para x e 3 para y. Se eu trocar aqui y por 3 e x por 2, isso daqui ficaria assim, 3 é maior que menos 2 mais 3, ou seja, 3 é maior do que 1. Isso é verdade. Qualquer ponto que eu pegue nessa região
Se eu trocar aqui, essa sentença fica verdadeira. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, que não está naquela região, é o ponto 1 e 1. Se eu trocar x por 1 e y por 1, isso daqui ficaria assim, 1 maior que 2. Isso é falso. Então, quais são os pontos do plano que satisfazem essa inequação? Os pontos que estão acima dessa reta. Os pontos que estão sobre a reta, deixa igual. Como eu quero maior, eu vou considerar apenas os pontos que estão acima. Certo? Então, bom estudo a todos.